Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Josué capítulo 1. Versos 1 a 9. Como recomeçar? Como recomeçar? Josué capítulo 1. Josué é o primeiro livro depois do Pentateuco. Esse homem Josué, ele substituiu Moisés na liderança do povo que saía do Egito. Quando Moisés morre, Josué assume a liderança. E não pense que Josué foi um substituto. Não existem necessariamente no reino de Deus substitutos. O que existem são chamados individuais que são manifestados no tempo certo, no momento certo. E Josué carregava um chamado, e a Bíblia vai dizer que, lá no livro de Números, que apenas ele e Calebe, os únicos dois, já adultos, que entraram na terra prometida, vindos do Egito. Então Josué não era apenas um homem, um líder, ele era um homem de coragem, ele era um líder nato. Josué era um homem que de fato fazia diferença por onde pisava. Josué influenciava as pessoas. E eu quero que você entenda nesta palavra que Deus, ele não começa a usar as pessoas por um sorteio. Deus, ele não usa uma roleta russa. Deus não usa o acaso quando ele vai levantar alguém e usar uma pessoa. Quando Deus usa, quando Deus levanta, quando Deus instrui, é porque ele escolheu essa pessoa. Acompanhe comigo Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Não conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Pai, esta é a palavra que o Senhor nos dá nesta noite. Eu sou aqui apenas um canal nas tuas mãos agora.
Faz de mim, do meu entendimento, da minha voz, do meu espírito, do meu coração, conforme a tua vontade. O alimento que estas pessoas precisam hoje, ele vem do céu e nós te pedimos, nos alimente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida da gente tem muitos desafios. E talvez se eu fosse perguntar aqui, pedir para você levantar a mão, quem já teve um grande desafio, muitos terão muitas histórias para contar. Mas uma característica de um desafio que nos afronta muitas vezes é o desafio do recomeço. Porque o recomeço, ele é mais difícil do que o começo. Por quê, pastor? Porque o recomeço é mais difícil do que o começo. Porque quando a gente começa, a gente tem expectativas, a gente tem uma direção, nós temos projetos, nós temos ideais, nós temos sonhos. Só que quando aquilo que a gente sonhou e desejou não se cumpriu, ou parou no meio do caminho, a gente tem que recomeçar. E esse recomeço é mais difícil do que o começo. Porque quando a gente vai recomeçar, por mais que a gente já sabe algumas coisas que fez, uma série de coisas vão nos pressionando a tentar desistir. E o recomeço é difícil nos relacionamentos, o recomeço é difícil na profissão, no casamento, o recomeço é difícil no ministério. Eu mesmo conheço muitos irmãos que poderiam estar com grandes ministérios, mas não conseguem recomeçar. Eu me lembro uma vez que eu conversava com uma mulher, a gente morava em Missal ainda, e eu brinquei com ela. Ela estava vivendo sozinha há muitos anos, havia passado por um divórcio, e eu brinquei dizendo que eu estaria orando por um casamento para ela. E eu falei aquilo com alegria, porque a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E este homem, no sentido raça, então, e ela me respondeu, ela disse: nunca mais eu quero ter marido na vida. E não se preocupe que eu não estou aqui condenando você que já esteve num relacionamento e não deseja mais, não é isso. O fato é que aquela mulher, ela transpareceu para mim, naquele comentário, que ela não queria recomeçar. Ela carregava com ela uma frustração tão grande, diante de um relacionamento que ela teve, que o coração dela se fechou. Eu conheço outras pessoas que às vezes a gente convida para a igreja, e quando a gente começa a falar da igreja, a pessoa ela vai se distanciando, e quando a gente vai conhecer a história, a gente descobre história de pessoas que foram feridas dentro da igreja. Feridas, humilhadas, maltratadas, foram ensinadas de maneira errada, foram chantageadas, foram oprimidas. Aonde, pastor? Dentro da igreja. E essas pessoas, elas geram o quê? Elas geram uma barreira. E o evangelho verdadeiro, ele tenta se aproximar. E aquela dificuldade gerada pelo recomeço, ela bloqueia muitas vezes o que a pessoa pode voltar a viver. Outras pessoas precisam recomeçar, mas nem sabem que precisam recomeçar. Quer ver um exemplo? Quando Jesus, por meio do apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, vai falar com as igrejas,
E ele vai falar com uma das igrejas, ele elogia, e de repente ele diz: eu tenho algo contra você. Você abandonou o primeiro amor. E eu estou preparando no meu espírito uma mensagem sobre esse tema. Mas o fato é que naquele momento Jesus olha para a igreja e diz assim: vocês não estão mais vivendo aquele primeiro amor que viveram. E ele faz inclusive uma comparação entre o frio, o quente e o morno. Quem está comigo nesse texto? Amém? Então o que Jesus está dizendo não é que ele está jogando fora aqueles que não estão mais vivendo o primeiro amor. Não, ele diz: é necessário que vocês voltem ao primeiro amor. É necessário que vocês recomecem. Para você que está aqui casado, você que vive um casamento já há alguns anos, não responda para mim, mas pense comigo. Como foi difícil depois de uma briga? Como é difícil voltar à intimidade, ao diálogo, à conversa. Como é difícil voltar a confiar, talvez, no cônjuge, diante, talvez, de um problema mais sério. Como é difícil acreditar que aquela pessoa de fato vai mudar. Mas tudo isso faz parte do recomeço. E se nós não entendermos que Jesus constantemente nos ensina, nos pede, nos capacita a recomeçar, quando a gente cair, a gente não começa de novo. Lembre-se sempre que o vencedor de uma corrida não é aquele que começa bem, é aquele que termina bem. Se você gosta de Fórmula 1, você vai perceber que nem sempre o pole position é o vencedor da corrida. Se você assiste a famosa corrida de São Silvestre ou outras maratonas, você vai perceber que nem sempre aquele que largou na frente é o vencedor. Quando você assiste as corridas nas Olimpíadas, as competições, nem sempre aquele que começa bem é aquele que termina bem. Mas o fato é que só estará no céu, só estará na eternidade aquele que terminar a carreira, combater o bom combate e guardar a fé. E para isso, por tantas vezes, nós só conseguiremos de fato guardar a fé, combater o bom combate e terminar a carreira, se nós por várias vezes recomeçarmos. Jesus trouxe você aqui nesta noite, talvez, para te dar esse primeiro recado. É hora de recomeçar. E você está olhando para mim e perguntando: como recomeçar? E é sobre isso que eu quero falar contigo. Esse texto que lemos diz que Josué tem uma conversa, um tete a tete. Você sabe o que é um tete a tete? Imagine você recebendo um chamado de Deus dizendo assim: ô fulano, senta aqui que eu quero ter uma conversinha com você. Deus chama você e fala: senta aqui. Assim Deus fez com Josué. E nessa conversa de Deus com Josué, ele diz assim: Josué, eu tenho uma notícia. Moisés morreu. Alguém pode falar assim: mas será que Josué não sabia? É claro que sabia. Sabia. Só que tem coisas que a gente sabe e quer fazer de conta que não sabe. Tem coisas que a gente sabe e fica dando volta, fazendo de conta que não sabe. Aí vem Deus e olha para ele e fala assim: Moisés morreu.
Irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente sabe que nem deve fazer mais e a gente continua fazendo. Tem coisa que a gente sabe que jamais deveria ter feito e continua fazendo. Ou tem coisas que a gente faz de conta que não sabe, e vem Deus e olha para ele e fala: Moisés morreu. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que Deus, Ele é um Deus, o nosso Deus é um Deus objetivo. Deus é objetivo. A Bíblia diz: seja a tua palavra sim, sim, não. E Deus é assim. Inclusive, esse texto que vai falar sobre isso, vai dizer que o que passar disso vem do maligno. Eu trabalhei com uma pessoa uns anos atrás, há muitos anos atrás. E eu tive uma carreira de serviço público. Hoje sou servidor público, continuo sendo, sou servidor público federal há 16 anos. Mas eu trabalhei num município que tinha um prefeito. Eu era secretário desse prefeito. E esse prefeito, ele não falava não nunca. Ele nunca falava não. Ele usava no lugar do não, talvez, porém, todavia, vamos ver, quem sabe, espera mais um pouco. Mas a palavra não nunca saía da boca dele. Há uns anos atrás, eu fiz um curso de especialização na área da docência. E a professora que estava falando com a gente era uma pedagoga, era uma psicopedagoga. E ela falava, e ela era da área de educação infantil, e eu nunca fui da educação infantil. E eu me lembro de uma frase que ela falou, ela disse: você não sabe, e obviamente que essa professora não era cristã. E ela era de uma linha completamente diferente da linha que nós cremos. E é por isso que às vezes, irmãos, essas questões relacionadas à ideologia, ela destrói as nossas crianças. Ela disse assim: as crianças, elas são feridas, elas são impactadas quando elas ouvem um não. O pai, a mãe, o professor nunca deveria falar não para a criança. Porque o não fere, porque o não é isso, porque o não é aquilo. Eu quero dizer para você, irmão, se você é pai, se você é mãe, e você não fala não para o teu filho, tu está criando um problema. Teu filho vai nascer doente, vai crescer doente. Por quê, pastor? Porque quando ele se encontrar com o mundo vai olhar para ele e vai falar o quê? Não. Porque a criança que não aprende com não, na mente dela, no coração dela, é tudo sim. E aí o primeiro não que ela recebe, ela se frustra, ela esperneia, ela briga. Então Deus vem para mim e para você em vários momentos e fala o quê? Não. Ou você teve todas as orações atendidas até hoje? Alguém aqui, nessa noite, teve todas as orações atendidas? Acredito que não. E se eu vou orar e Deus não me responde, eu entendo que Ele está falando o que para mim? Isso aí não é para você, não. Você foi orar por alguma coisa, por um bem, por uma compra, por uma venda, por um relacionamento. E quando você viu aquele relacionamento não deu certo, aquela mulher, aquela moça, aquele marido, aquele homem, enfim, ele começou um outro relacionamento, o que você entende? Deus falou não para você. E Josué ouve algo direto de Deus. Josué diz assim, o Deus diz assim: Josué, Moisés morreu. Então para de ficar fantasiando a ideia de que ele está vivo. Agora ele morreu, e agora quem vai conduzir o povo é você. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Josué, é momento de recomeçar. E ele começa a dar aqui nesse texto algumas dicas. E eu quero aqui, com muita humildade, me prover desse texto para ensinar você aquilo que o Espírito fala ao meu coração sobre como recomeçar. Verso 2, leia comigo o verso 2. O meu servo está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou dando aos israelitas. Irmãos, o que Deus está falando aqui é para um homem prostrado, para um homem triste, para um homem que estava
cabeça baixa. A Bíblia vai dizer que Jesus curou uma mulher que andava encurvada. E eu acho muito interessante esse momento que Jesus, ele cura a mulher e ele dá uma declaração. Ele diz assim: essa mulher, ela vinha sofrendo porque estava presa por Satanás há tantos anos. Então naquele caso, naquela cura, aquela mulher, ela estava fisicamente encurvada. Amém? Eu não sei se você já viu, hoje não é mais muito comum, mas eu me lembro quando eu era criança, a gente via mais circunstâncias assim. A pessoa caminhando, ela caminhava completamente encurvada. E uma pessoa que caminha encurvada, o que ela enxerga? Ela só enxerga o chão, ela só olha para baixo. Agora, essa pessoa fisicamente encurvada, ela pode ser curada? Pode. Mas o maior problema não é este. O maior problema é aquele que caminha emocionalmente encurvado. Aquela pessoa que se depara com um problema e fica encurvada e acha que aquilo não tem solução. Você está vivendo um problema na tua casa, com a tua família, com o teu filho. Eu quero dizer para você, por maior que seja este problema, Jesus pode resolver. Jesus pode curar isso. Você talvez está andando encurvado porque você não se sente mais digno. Você não se sente digno, você vai abrir a Bíblia para ler, vem uma voz no teu ouvido dizer assim: você não tem dignidade para ler a Bíblia. Você vai abrir a tua boca para orar, vem a voz no teu ouvido para dizer: você vai orar, tu acha que Deus vai te ouvir? Você está encurvado. Josué era a pessoa mais próxima de Moisés. E Deus teve que ter uma conversa com ele para dizer: ô Josué, é hora de se levantar. Não é hora de ficar aí lamentando. Não é hora de ficar aí reclamando pelo leite derramado. Não é hora de ficar aí murmurando: ah, mas veja bem. Não, levante-se. Se estamos prostrados, não enxergamos aquilo que Deus tem nos colocado à frente. Se tu tem andado triste, é hora de lavar essa cara. Dá um sorriso. Alegre-se. O problema não vai durar a vida toda. Pode o choro durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Lembre aí de um tempo na tua vida em que você chorou. Um tempo que você olhava e falava: Deus, eu queria estar em outro lugar. Onde é que eu estou aqui? Sabe, irmãos, esse texto, às vezes faz favor, olha para mim, Evandro. Às vezes esse texto, quando a gente lê, a gente fala assim: pode o choro durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Na verdade, o que Deus está falando, obrigado. O que Deus está falando não é do tempo da noite, o tempo do dia. Não é porque de noite chora e de manhã sorri. A noite simboliza as trevas. E o dia simboliza o quê? A luz. Jesus está onde? Nas trevas ou na luz? Então o choro, ele acontece nas trevas. E não adianta você se enganar. Onde tem trevas tem choro. Onde tem trevas tem choro. Ali pode até haver uma alegria passageira. Você pode até sorrir com a bebida, com as amizades, com as festas, com os prazeres, mas é trevas. E mais cedo ou mais tarde, aquilo ali vai virar em choro. E esse choro, ele só vai embora quando rompe a manhã, quando aparece o que? A luz. E o prostrado, muitas vezes, ele acha que ele não pode sair desse lugar.
Eu me lembro que quando eu decidi, lá no início da conversão, parar de beber cerveja, eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Alemão, nascido em Missal, aprendi a beber cerveja em casa. E eu fui para a igreja. Na minha cabeça, o pastor não mandou parar de beber. Eu pensei assim, eu só não vou beber no dia do culto. E às vezes, até no dia do culto, eu tomava umas 2. Até um dia que eu abri uma latinha. Naquela época, tinha uma cerveja que a gente comprava no Paraguai, chamava Ouro Fino. Os irmãos estão fazendo assim com a cabeça. E eu botei no copo, que não veio um cheiro. Parecia um cheiro de ovo podre. Pensei, está estragado isso aqui. Abri outro. Mesmo cheiro. Deus falou comigo. Você não percebeu que isso aqui não é para você? E a minha esposa já tinha me falado. Mas eu, durão, macho, alemão, pensei, não, eu vou dar uma segurada, vou comprar uma sem álcool. Naquela época surgiu uma sem álcool da Brahma, chamava Liber. Os irmãos também estão assim, né? E, irmão, eu botei aquela cerveja no copo, o mesmo cheiro, um cheiro que me deu ânsia. Nós estávamos numa semana ali, uns dias depois, indo para Santa Catarina, numa festa de família. E eu me lembro que eu contei para o meu pai. Ele veio me oferecer na casa dele e eu disse para ele, pai, eu não bebo mais. O quê? É óbvio que ele não falou para mim, mas ele deve ter pensado, esses pastores estão fazendo lavagem cerebral na cabeça do meu filho. Ele não falou, mas ele pensou. E na verdade, se um dia alguém falar isso para você, você concorda. Porque é melhor lavar do que sujar. Eu falei, então, o senhor vai ver. E eu nunca mais cheguei nem perto de um copo de cerveja. Ninguém me mandou parar. Mas sabe o que eu descobri depois? Eu descobri que eu estava nas trevas. Por várias vezes eu queria beijar a minha esposa e ela falava para mim, esse bafo. E eu brigava com ela. Ela nem lembra disso. Então, se eu vier aqui hoje e dizer a você, para de beber, você vai até parar porque eu te dei uma ordem, mas não é por esse caminho. O fato é que eu estou usando o exemplo da bebida, mas existem outras coisas que nos deixam nas trevas e nos prostram. E a gente nem sabe que tem que recomeçar. E às vezes, sabe o que é? A gente não recomeça porque tem medo de falar para o amigo, falar para o companheiro, falar para a família, falar para o fulano. Isso aqui eu não faço mais. Irmão, tem problema que tem que encarar de frente. Tem problema que não tem que fazer de conta que não é teu. Jesus quer curar você. Jesus quer te dar condições de você recomeçar. Você tem o hábito de ler, de assistir, de gastar dinheiro com coisa que sabe que não deve. Para com isso. Veja bem, ainda no verso 2 que a gente leu, o texto está falando sobre um rio. Fala comigo, rio. Havia um problema, porque aquele exército, ele tinha que atravessar o Rio Jordão para poder marchar até a primeira cidade que de fato foi conquistada. Jericó foi conquistada. E ali difundiu-se
a informação de que havia um grande exército vitorioso. Só que tinha um rio pela frente, tinha um obstáculo. Fala comigo, obstáculo. E eles tinham que transpor esse obstáculo. Eles tinham que passar. O Rio Jordão era um obstáculo visível. A gente não vai falar aqui sobre o que aconteceu, mas o fato é que havia um obstáculo visível. Visível. Mas existem obstáculos que podem ser inclusive invisíveis. Tem coisas que você não vê, que prende você. Tem coisas que você não vê, que afasta você, que distancia você, que tira a tua paz. Outras você vê. Qual é esse obstáculo? E o que a gente faz com o obstáculo? A gente senta e chora, escorado nele, ou a gente transpõe esse obstáculo? O que o texto está dizendo? Meu servo está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o Jordão. Então, quando aparece o obstáculo, eu não tenho que reclamar do obstáculo, eu tenho que transpor o obstáculo. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, de poder e de equilíbrio. Se Davi não tivesse encarado o gigante, a história dele seria diferente, a nossa história seria diferente. O gigante era um obstáculo. Davi olhou para o obstáculo e disse: eu sei que tu é grande, eu sei que tu vem contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu quero dizer para você, meu obstáculo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Não tente você transpor um obstáculo com a tua força, tu vai se quebrar, irmão. No começo, você pode até achar que venceu. É por isso que, se tem uma praga, eu não gostaria de usar essa palavra, mas eu vou usar de novo. Se tem uma praga que está invadindo as igrejas, chama-se coaching. Porque a metodologia coaching, ela tira, de fato, a centralização do poder, da direção, da capacidade de Deus e coloca no coração da pessoa. Você pode, você consegue. Irmão, eu quero dizer para você, você pode, você consegue, se Ele estiver em você. Porque toda honra, toda glória seja dada a Ele. Jesus, Ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então você quer transpor os obstáculos da tua vida? Tenha Ele no teu coração. Ele seja o centro da tua vida. E eu trouxe aqui alguns exemplos de obstáculos. Pastor, eu não tenho obstáculo nenhum. Amém. Glória a Deus. Mas talvez você tenha desânimo. Você anda desanimado. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Talvez você tenha tristeza. Tristeza é um baita de um obstáculo. Talvez você ande com medo. Você tem medo até do escuro. Um dia eu atendi um casal. E conversa vai, conversa vem. Esse casal não caminha com a gente, nem é daqui da região. Eu perguntei a eles: vocês não têm filhos? Vocês têm alguma dificuldade? Vocês nunca pensaram em ter filhos? Eles estavam passando por um problema. E eu me lembro que o marido respondeu assim: pastor, nós não vamos ter filhos, porque nós temos muito medo de ter filho. Mas medo por quê? Nós temos medo porque tem muita coisa ruim acontecendo no mundo. E a gente não quer colocar um filho no mundo, porque o mundo hoje está muito perigoso. Ah, tá. Falei: e o teu pai teve medo também? Ele ficou vermelho, o senhor, assim, ficou vermelho. A tua mãe teve medo? Você sabia que se teu pai e a tua mãe tivessem esse mesmo sentimento,
você não ia estar aqui? Falei, sabe o que está dominando em você? Além do medo, está dominando o egoísmo. Às vezes, irmãos, a gente não percebe, mas o medo, ele afasta os projetos de Deus na nossa vida. O medo é curado pela ação do Espírito Santo. Eu não estou incentivando você a pular de bungee jump, a sair daqui e começar a pular de paraquedas. Eu não aconselho você a fazer isso. Eu estou falando sobre coisas do dia a dia. Tem coisa que você já deveria ter falado, e não falou por medo. Tem decisão que você já deveria ter tomado, e não tomou a decisão por medo. Mentira. Viver na mentira. Não confessar uma mentira. Um pecado constante. Um vício. Um vício é um belo de um obstáculo. Procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinar é não fazer aquilo que você deveria já ter feito. E você vai... Eu vou resumir essa história. Um cara procrastinador é um enrolão. É aquela pessoa que fala assim, depois eu vejo. Depois eu faço. A vida de uma pessoa que procrastina decisões é como uma parede que tem um vazamento de água. Tem uma infiltração. No começo parece só uma manchinha. Depois começa a descascar. Depois começa a soltar o reboco. Daqui a pouco aquela infiltração, ela chegou na coluna ali, na viga. Aí essa infiltração, ela vai enferrujando o ferro. Até que daqui a pouco a parede cai. A procrastinação na vida do cristão é como uma cárie, uma pequena cárie no dente. Se você não tratar, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Até o ponto de você chegar no dentista e ele dizer, olha, eu não consigo mais restaurar o teu dente, eu vou ter que extrair o teu dente. E a procrastinação é um obstáculo. Muitos de nós, irmãos, muitos carregam esse problema da procrastinação, de não tomar a decisão que deve tomar, por feridas que trazem ainda do passado. Por medo, por angústia, por achar que não vai conseguir. O nosso Deus é um Deus que honra. Se Ele está te mandando fazer, faça. Se Ele está te mandando avançar, avance. Se você precisa tomar uma decisão, não deixa para amanhã. Muitas vezes, irmãos, nós temos medo de tomar decisão porque esquecemos de uma promessa. Coloca para mim, Diego, Isaías 41:10. Olha essa promessa aqui na tua vida, para você que tem que tomar uma decisão. Não temas, porque eu sou contigo. Quem que é contigo? O Senhor. Seja profeta e cutuque aí que alguém está do teu lado. Diga, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Você não está sozinho. Amém? Dá um sorriso para mim aqui.
Você não está sozinho. Não, o Senhor está contigo. Você pode recomeçar. O verso 6, olha só o que ele diz: seja forte e corajoso, você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento de seus antepassados. Seja forte e corajoso. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Não deixe de falar sobre essas palavras da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Irmãos, em outras palavras, o que Deus está instruindo Josué aqui, é sobre ânimo. Fala comigo, ânimo. O que é o contrário de ânimo? Desânimo. Então o ânimo, ele se torna o desânimo quando ele está ausente. Então quem anda desanimado é aquele que não está animado. Pode parecer redundante o que eu falei, mas entenda que o desanimado, ele sofreu um furto. Se você anda desanimado, é porque roubaram você. O que roubaram de você? O seu ânimo. E eu quero dizer que Deus não está interessado em roubar o seu ânimo. Ele está interessado em animar você. Agora tem alguém que está interessado em roubar o seu ânimo. Tem aquele que João 10 vai dizer que veio para matar, roubar e destruir. Então se você anda desanimado, alguém roubou você. Talvez você não percebeu, mas o inimigo entrou na tua vida e roubou o teu ânimo. E hoje você anda desanimado. Ninguém pode, irmãos, fazer aquilo que só cabe a mim fazer. Sabe que tem uma máxima sobre motivação, para quem aqui já trabalhou com isso? E eu vim aprender isso há uns anos atrás. Quando a gente fala de motivação, nós temos que entender o seguinte: a motivação não é uma coisa que eu posso entregar para alguém. O ânimo não é algo que por mais que eu me esforce, que eu vou dar piruleta, que por mais que eu mergulhe no texto, eu não consigo motivar você. Eu não consigo animar você. Você que precisa se motivar. Você precisa pegar isso e jogar no teu coração, na tua mente, entender isso, tomar isso como posse. A partir daí você andará animado. Então o que Deus está falando aqui para Josué é o seguinte, eu estou aqui para dizer para você: levante-se, seja forte e corajoso, você vai herdar a terra. Agora quem que levantou? Foi Josué. Há umas 3 semanas atrás, eu acho, a gente meditou numa palavra aqui chamada a cura antes da cura. Quem lembra dessa? Então tem cura que só chega na minha vida se eu for curado antes. Lembra da mulher hemorrágica? A gente falou aqui. Foi curada ou não foi? Mas antes ela teve que se animar. Ela teve que criar coragem. Então ela foi curada do medo. E o medo foi embora, a coragem veio ao seu coração. Ela foi lá e tocou no manto de Jesus e foi curada. Não há vitória sem esforço. Quando a gente olha para a Bíblia, Jesus se esforçou. Apóstolos se esforçaram. Os nossos pais se esforçaram. Os líderes da igreja se esforçam. Há uns 3 anos atrás, eu fui chamado para uma conversa numa família. Estou lembrando disso agora. E eu sentei ali com eles, e um fala, outro fala, e um problema, outro problema. E era uma família assim que já tinha uma caminhada cristã em outras igrejas. Quando eu falo outras, no plural, realmente no plural. E
E se tem uma característica, irmãos, que nós pastores precisamos tomar cuidado, é quando chega um membro novo, e a primeira coisa que ele fala é mal do outro pastor. Ele chega e pau na outra igreja, pau no outro pastor. Eu confesso, irmão, eu já fico... Porque essa pessoa, ela está numa esteira. E essa esteira, ela vai passando nas igrejas. Aí de vez em quando ela desembarca. Ela usa o que tem, ela vê, ela ouve. E de repente ela embarca na esteira de novo e ela vai para outra igreja. Aí quando ela chega na outra igreja, ela precisa justificar por que ela está andando de esteira. Por que ela parou lá agora. Aí a justificativa dela é o quê? Ó, lá estão fazendo isso. Lá estão falando isso. Lá fizeram isso. Ponto. Eu não estou dizendo que isso não existe. Eu não estou dizendo que às vezes o problema não está realmente na condução da igreja. Pode ser? Claro que sim. Eu já vi casos absurdos. Vocês não têm ideia do tamanho dos absurdos. Então isso não é coisa generalizada. Mas o fato é que às vezes isso acontece. E eu conversando com essa família, então, uma dessas pessoas ali da família falou assim: pastor, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Eu falei: amém, eu estou aqui para orar com vocês. Não. A gente quer ajuda do senhor. Eu falei: mas aí ele abriu o que estava acontecendo. Eu falei: eu vou orar com vocês. Orei. Essa família foi caminhando com a gente. Uns foram ficando, outros foram saindo. Uns foram ficando, foram saindo. Alguns ficaram. Mas aqueles que não assumiram uma posição de fazer o que tem que ser feito, não permaneceram na palavra. Então se você pode chegar diante do advogado, diante do juiz, diante do pastor, diante do delegado, diante de qualquer autoridade, e falar: eu preciso de ajuda. Entenda uma coisa: é uma moeda de troca. Porque se você chega para o pastor e o pastor te dá uma orientação e você não caminha diante daquela orientação, aquela ajuda não vai valer. Deus não pegou no braço de Josué, foi ele que caminhou. O que Deus disse para ele: você não está sozinho, eu estou contigo. E eu estou te dando uma palavra, eu estou te dando uma orientação, eu estou te conduzindo com o meu espírito. Entenda isso. Mateus 9:22, Jesus vai dizer: ânimo, filha, tua fé te curou. Ele está dizendo para quem? Ele está dizendo para aquela mulher encurvada, para aquela mulher que era hemorrágica. E o que ele diz a ela? Ânimo. Se ele diz a ela ânimo, como é que ela andava? Desanimada. Eu quero fazer uma pergunta para você: será que você já não foi curado em alguma área da tua vida? Vamos só fazer um teste. Quem aqui em alguma área da vida já foi curado? Levanta a mão. Irmãos, 95%. Eu vou levantar até os pés. Se nós já fomos curados, Jesus olha para nós e fala a mesma coisa que falou para aquela mulher: ânimo, a tua fé te curou. Irmãos, o nosso nome está escrito no livro da vida. Se nós caminhamos com Jesus, nós temos a eternidade pela frente. Por que andar desanimado? Por quê? Porque o vizinho estacionou na frente da tua garagem? Porque o teu pé de manga não produziu? Porque aquele teu político de estimação está atrás nas pesquisas? Não. Quem caminha com o Senhor precisa caminhar animado. Nós já fomos curados, o nosso espírito já foi restaurado, nós já nascemos de novo.
Marcos 10, 49. Lembra do cego Bartimeu? Marcos 10, 49. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Aqui nós temos um exemplo de ânimo por ter sido chamado por Jesus. Você já não foi chamado por Jesus? Se você ainda não foi, você está sendo chamado nesta noite. Jesus chama você. E se Ele está chamando você, Ele está dizendo: ânimo, ânimo. Ele está te chamando, ânimo, ânimo. João 16, 33. Jesus está falando sobre as aflições. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Pastor, está muito difícil. Para todo mundo está. Para alguns mais, para outros menos. Mas Jesus está contigo. Ânimo. Dá um sorriso de novo, dá um sorriso, dá. Isso. Amém. Agora, ânimo também por um outro motivo. Agora dói. Quer ver? Hebreus 12, 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como a filhos? Qual que é a palavra de ânimo que Ele dirige? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com sua repreensão. 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Pastor, eu fui para a igreja, a minha vida desmoronou. Ânimo. Pastor, você falou lá de decisão que eu tinha que tomar. Eu tomei umas decisões, sumiu meus amigos. Ânimo. Pastor, eu tinha uma vida tão boa, só que tinha um dinheirinho lá que entrava meio friozote. Friozote. Tinha um dinheirinho lá que eu tinha um acerto. Tinha um acerto lá com os caras. E aí Deus falou comigo e agora eu estou na pior. Ânimo. Sabe o que é, pastor? Eu fazia umas coisas erradas lá. Eu puxava umas coisas, eu fazia uns fretes. E aí a palavra foi falando comigo. E aí eu parei, agora estou aqui na pior, estou com aluguel atrasado, vou ter que vender meu carro, vou ter que andar a pé. Ânimo. Pastor, eu tomei umas decisões erradas, e aí eu estou tentando corrigir, só que está difícil. Ânimo. Ânimo. A palavra de ânimo: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Você tem alguém, irmão, que chorou e chora ainda quando tem que repreender ou disciplinar um filho? Sou eu. A Rebeca e a Maju sabem disso. Só que qual o pai que não precisa disciplinar um filho? O que é de um filho que não é disciplinado? Se nós, como pais, aqui, carnais, entendemos isso, será que Deus não entende melhor ainda? Então, se Ele está em algum momento disciplinando você, não é para que você fique desanimado, é só uma palavra para você. Amém? E eu já estou indo para o final. Por fim, Deus mostra o maior de todos os caminhos para recomeçar. O verso 7 a 9 diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas dia e de noite, para que você
cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Olha aqui para mim um pouquinho. Tem um ditado popular que diz que falar, até papagaio fala. E se tem coisa fácil, é falar. É por isso que eu digo para você, desconfie de quem fala muito. Porque normalmente quem fala muito faz pouco. Quando eu digo falar muito, não quer dizer a pessoa falante. É a pessoa que fala muito de si. Porque eu. Esse texto está dizendo que Josué, ele tinha que falar do livro da lei, ele tinha que meditar na palavra, mas ele tinha que cumprir o que a palavra estava mandando fazer. Então, por exemplo, vamos supor que você saia daqui agora, a gente vá fazer um lanche, e eu estou lá na lanchonete com uma torre de chopp. Eu acabei de falar da cerveja. Ou seja, eu falei uma coisa e vou fazer outra. Eu estou falando aqui para casais, estou falando sobre família. Aí eu não respeito a minha esposa. Eu não tenho filhos tementes ao Senhor. Que autoridade eu tenho? O que Deus estava falando para Josué era isso. Deus estava dizendo: Josué, tu quer que se cumpra na tua vida tudo isso? Então assim, tem uma palavra para você. E essa palavra é uma palavra que você deve ouvir e praticar. Você deve meditar nela dia e noite. É isso que o verso está dizendo. É obedecer o que aprendeu, é não se desviar, é andar em linha reta para o alvo, para que você seja bem sucedido. É falar da palavra e meditar na palavra para que a palavra se cumpra. Então serás bem sucedido. Torne a palavra viva na tua vida. Medite nela. Hoje em dia, a maioria dos veículos tem Bluetooth. Vou dar uma dica. Você vai sair de Santa Helena, você vai a Marechal Rondon, Toledo, Cascavel, ou mesmo em trajeto curto. Gratuitamente você instala no seu celular uma Bíblia digital. E a maioria das Bíblias tem a opção de áudio. Então você vai fazer uma viagem, está com alguém ou está sozinho, coloca a Bíblia para rodar. Vai ouvir a palavra. Então às vezes a gente esquece de que não é apenas ouvir, é meditar na palavra. E o que Deus estava falando para Josué era mais ou menos isso: Josué, eu tenho um projeto para a tua vida. Eu quero te fazer vencer. Eu quero fazer você um vencedor. Mas eu preciso que você seja forte e corajoso. E para que isso se cumpra, eu preciso que você medite naquilo que você aprendeu, que você faça aquilo que aprendeu. Você entende isso? Eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo que Deus tem um plano para você. Deus quer que você recomece. O que está parado na tua vida? O que é? Quais os planos que não estão dando certo? É a sua vida com Deus? É a sua vida de oração? É o seu casamento que está enroscado? O que está acontecendo? Tem alguma coisa que você já deveria ter avançado e está parado ainda? Hoje é dia de recomeço. Amém? Fique de pé, quero orar com você. Aleluia.
Antes de terminar, quero ler um último versículo. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 38. O meu justo viverá pela fé. Você sabe o que é viver pela fé? Viver pela fé não é você gastar mais do que tem. Viver pela fé não é você fazer uma compra para depois ir para os pés do Senhor e orar e dizer assim: Senhor, eu comprei agora, eu acreditei, então agora me manda o recurso. Na verdade, o que vai chegar na tua casa é uma cartinha do Serasa. Viver pela fé é acreditar nas coisas que você não vê. Porque a fé é a certeza e a convicção de fatos que não se veem. Tem coisa que Deus quer fazer na sua vida que você ainda não vê, que você ainda não enxerga. E tem coisas que Ele já está fazendo e que já fez, que você nem imaginava que um dia Ele poderia fazer. E a Bíblia está dizendo que o justo, ou seja, eu e você, nós precisamos viver pela fé. Jesus diz a Tomé: feliz aquele que crer sem ver. Então não espere ver as coisas para tomar as decisões. Eu estou te dando um conselho prático agora. Pastor, eu entendi a palavra, eu preciso recomeçar. Sabe o que é, pastor? Eu tinha uma vida de oração, agora não oro mais. E eu entendi, só que como é que eu vou fazer isso? Pastor, eu tenho que pedir perdão lá por uma situação, e se me der um sinal, não espere ver, faça sem ver, viva pela fé, viva no poder de Deus, viva dependendo da mão de Deus, viva dependendo do braço dEle. E se retroceder, não me agradarei dele. E se retroceder, não me agradarei dele. Você já colocou a mão no arado? É hora de andar para frente.